Quando você concorda com alguma coisa dizendo sim e discorda dizendo não, sem nenhum conhecimento de causa, é porque ou você está influenciado pelo meio que você convive, pela mídia social, ou porque você está defendendo um princípio moral que para a maioria é um princípio absoluto, portanto, correto. Olá, eu sou Carlos Ribeiro e hoje eu quero gravar esse vídeo. Vou lutar para que esse vídeo não fique tão extenso. Eu quero entrar na discussão também, eu quero entrar no debate acerca da identidade de gênero. E eu fiz isso partindo do princípio de que se trata de um assunto de alta relevância, um assunto a ser debatido, um assunto a ser discutido, um aspecto de comunidade, ou seja, um debate apenas popular. Porque se nós pegarmos tudo que se fala sobre o assunto, se nós pegarmos os vídeos em que as pessoas falam sobre o assunto, você vai perceber que 90% delas falam porque acham interessante, falam porque acham bonito, falam porque discordam, falam porque concordam, mas sem nenhum fundamento, fundamento científico, um fundamento sociológico, um fundamento teológico. Não tem fundamento nenhum, simplesmente discordo, simplesmente concordo. E de fato isso tem tornado mais um problema do que uma tentativa de resolução do problema. Acho que falta profissionais, mas profissionais comprometidos não apenas com o tema, mas comprometidos com aqueles que serão envolvidos no processo. Isso que é importante. Então eu estou fazendo esse vídeo exatamente porque eu percebo a falta de pessoas que tenham um conhecimento, tenham um domínio sobre o assunto para falar sobre isso. Primeiro, uma pessoa para falar de identidade de gênero numa discussão ampla, ele precisa ter, no mínimo, um conhecimento básico de bioética. Caso contrário, vai ser achismo, vai ser eu acho, será. Aqui não entra discussão do achismo. Tem que haver conhecimento concreto acerca do assunto. Então vamos lá. O que é identidade de gênero? Primeira coisa, identidade de gênero é um projeto de lei que tramita desde 2013. Ok? É um projeto de lei que tramita desde 2013. São dois os autores desse projeto de lei, que é o deputado do PSOL pelo Rio de Janeiro, o Jean Willis, e a deputada do PT do Distrito Federal, a Érica Cocai. Então, esses dois são autores do projeto de lei que defende a identidade de gênero. Portanto, a identidade de gênero é um projeto de lei que visa dar direito às pessoas que, após atingirem a maioridade, após chegar aos 18 anos, e ele perceber que é um homem no corpo de mulher ou mulher no corpo de homem, e queira fazer as mudanças estéticas, quer fazer a mudança de sexo, quer fazer a mudança de aparência. Então, esse projeto de lei, eles buscam o amparo do SUS, que é o Sistema Único de Saúde que funciona no Brasil, para dar suporte tanto aos tratamentos como às cirurgias para essas pessoas. Então isso é o projeto de lei intitulado Identidade de Gênero. Agora eu gostaria muito que vocês prestassem atenção
é que como nós, eu digo nós, hoje eu estou nos Estados Unidos, mas eu sou cidadão brasileiro. Como o Brasil é um país democrático, então você pode criar movimentos, você pode, se você é um parlamentar, você pode entrar com um projeto de lei. E o Jean Willis e a Érica Cocais, como parlamentares, entrou com esse projeto de lei, certo? Eu só penso, aí alguém disse, você é a favor ou contra o projeto? Eu só penso que não haveria necessidade desse projeto, porque o Brasil já tem muita lei. Você pode ver, eu sou formado em Direito, conheço, não muito assim, mas um pouco. O Brasil tem muita lei. Se você for perceber, o volume das emendas constitucionais é alarmante em consideração à própria Constituição. Então, o Brasil é um país de muita lei. Então, já existe uma lei. Então, vamos lá. Se o sujeito, após atingir a maioridade civil, a maioridade penal, ele for um homem e achar que está no corpo de mulher, ou a mulher que está no corpo de um homem, absolutamente ninguém vai impedi-lo de fazer isso. Os seus pais, a sociedade, o juiz, o próprio médico, ninguém vai impedir de fazer isso. Apenas que existe uma intervenção divina, ele vai fazer. Ele vai fazer. A única coisa, se ele tiver condições financeiras para fazer as cirurgias, os tratamentos, ele vai fazer. Se ele não tiver, ele vai entrar com uma ação, ninguém vai impedir que ele faça. Então a lei já existe. Então eu só penso que não haveria necessidade desse projeto de lei, uma vez que já existe leis no Brasil suficiente. É só você ir em busca delas. Mas o interessante é que nós discutirmos aqui é o seguinte, que embora eu não seja favorável a esse projeto de lei pelo fato de já existirem leis que amparam as pessoas a fazer o que ele entende, desde que esteja tudo dentro da ética, das normalidades previstas na lei. Então, eu só penso o seguinte, eu estava dando uma olhada, você pode até dar uma olhada para você não ficar conversando asneira. Você dá uma olhada, esse projeto de lei 5002 de 2013, então está disponível na internet, você entra lá e você imprime, você coloca o teu celular no teu computador e você lê. Ele tem, deixa eu dar uma olhada aqui, eu tinha verificado quantos, ele possui, deixa eu dar uma olhada aqui se é isso mesmo. Se me foge a memória, ele possui 14 artigos, isso mesmo, esse projeto de lei possui 14 artigos, tá? Não é um volume tão grande, você pode ler. Então aqui ele tem os seus artigos, tem os seus parágrafos, tem os seus incisos, você dá uma boa lida. E eu estava dando uma lida no artigo 4º, inciso 1º, diz que as pessoas só podem pleitear esse direito após aos 18 anos. Então, depois de 18 anos, o sujeito faz o que quer da vida dele, certo? Não há problema nenhum quanto a isso. Agora, a questão maior é a seguinte, vamos verificar agora a questão, vamos falar sobre identidade, vamos esquecer Jean Willis, vamos esquecer a Érica Cocai, vamos esquecer o projeto de lei 5012, 2013, vamos esquecer tudo isso, vamos falar exatamente sobre o tema identidade de gênero, que acabou virando um cavalo de Troia, acabou virando uma coisa cruel. Pessoas comentando pelos cotovelos e etc. Então vamos lá. Agora, o problema maior não é o projeto de lei pedindo garantias para que as pessoas após 18 anos se sentir que não é homem, sentir que não é mulher, fazer as suas transformações. O problema não é esse.
Tá? O problema não é esse. O problema agora ele ficou sério porque muitos adeptos ao projeto de lei, eles querem agora que isso funcione com criança. Aqui mora um grande problema, e aqui que deve entrar os profissionais, os psicólogos, os psicanalistas, mas psicólogos e psicanalistas sérios. Pessoas que querem defender as pessoas envolvidas no processo. E não brigando por um movimento. Ok? E o problema foi esse. Então percebe o seguinte, vou trazer para você aqui. Para você entender isso aqui, é preciso ir fundo. Então vamos lá. Vamos falar de psicossexualidade. Quando a coisa sai de um projeto de lei que diz respeito a pessoas adultas a tomarem as suas decisões, até que a gente fica quieto, mas quando ela sai do campo de alguém adulto, responsáveis pelos resultados dos seus atos, e ela passa agora para um campo onde estão envolvidas crianças que ainda não sabem tomar decisões e ainda não fazem uso das suas razões, aí as coisas ficam mais complicadas. Mas para isso é interessante. Então vejam bem, por que que os adeptos do movimento identidade de gênero trabalha tanto para que isso seja difundido entre as crianças? Por exemplo, criar cartilhas onde se fala sobre sexo, onde se já estimula o homem ser mulher, a mulher ser homem. Por que que as pessoas trabalham tanto nesse sentido de que a divulgação seja maciça com criança? Bom, eu já vou falar para você entender. Então vamos lá. Para você entender isso aqui, para você entender o porquê que as pessoas querem difundir isso entre as crianças, você precisa conhecer um pouco sobre psicossexualidade. Quais são as fases da psicossexualidade do ser humano? Então vamos lá, vou chamar você aqui a falarmos sobre psicossexualidade desde os primeiros dias da criança. Então vamos lá. Na psicanálise existem aí aproximadamente 5 fases que descrevem a psicossexualidade do ser humano. E a primeira fase, eu trouxe aqui, é chamada de, ou conhecida de fase oral. Por que é conhecida de fase oral? Que vai aqui desde o nascimento da criança até os seus 2 anos. Ela é conhecida como fase oral porque nesse período a sexualidade, quando eu falo de sexualidade aqui, não estou falando do ato sexual, pois sexualidade não diz respeito apenas a ato sexual. Sexualidade aqui é um universo de desejos, é um universo de afeto, é um universo de consideração, é um universo de satisfação. Então, no período entre 0 a 2 anos, essa sexualidade, esse período de satisfação da criança está na boca, por isso é chamada de fase oral. Ou seja, a criança tem vontade de comer, a criança tem vontade de beber, a criança tem vontade de sugar. Então, todas as vezes que a criança está com fome e a mãe alimenta essa criança, todas as vezes que a criança está com sede, a mãe dá água para essa criança. Quando ela está querendo sugar alguma coisa e a mãe lhe dá a chupeta, aquela criança se sente satisfeita. Ela se sente alimentada. Então, por isso é chamada de fase oral. A segunda fase é chamada de fase anal. Por que é chamada de fase anal? É esse período aqui que vai de 2 a 4 anos de idade. É conhecido como fase anal porque nesse período a criança ela sente prazer em liberar as fezes. Então, todas as vezes que ela libera as fezes, ela tem um prazer enorme. Só que acontece também o inverso. Ela se sente prazer quando ela retém as fezes até chegar ao local adequado, o local exato que ela pode expelir as suas fezes. Então,
Segunda fase é chamada de fase oral, que vai dos 2 aos 4 anos. A terceira fase é conhecida como fase fálica, que vai dos 4 até os 5 anos. Nesse período, nessa fase, o menino descobre que tem um pênis e a menina descobre que não tem o pênis. Tá? Isso é uma fase muito interessante, chamada de fase fálica. Como eu vou falar sobre identidade de gênero e por que as pessoas querem que seja difundido isso entre as crianças, não vou dar um estudo sobre isso, só esclarecer para você como funcionam as fases da psicossexualidade do ser humano. Então vamos lá. A quarta fase é conhecida como a fase de latência. Vai dos 5 até 12 anos. A biologia descreve esse período como um período de repouso, ou seja, é um período onde a sexualidade ela não se manifesta de forma muito ativa, ou seja, ela está escondida, ela está repousada. E nós temos aqui a quinta fase, que é chamada de fase genital, começa com a puberdade. E a puberdade nada mais é do que os hormônios se aflorando, tanto no menino quanto na menina, podendo acontecer aí a reprodução. Então, a puberdade, ela começa nas meninas, varia de 8 até os 12 anos, os meninos 1 ano ou 2 anos depois a puberdade. Então, acontece. Essas são as 5 fases da psicossexualidade do ser humano. Depois dessas fases, vem o que nós chamamos de fixação. O que é a fixação? Fixação é aquele indivíduo que sofreu um acidente de percurso em uma das fases. Okay? Aqui que mora o perigo. Então, o que pode acontecer, ou o que acontece nessas fases, na fase 1, fase 2, fase 3, a fase 4, o que acontecer ali pode trazer grandes consequências ou grandes prejuízos para a pessoa na fase adulta. Certo? Então, aqui eu respondo, por que as pessoas que aderem a esse movimento de identidade de gênero querem difundir esses conhecimentos, esses conteúdos para as crianças? Porque se ela conseguir interromper qualquer um desses processos, se eles conseguirem causar um acidente de percurso entre qualquer uma dessas fases, a criança pode ter grandes problemas para frente. Então acontece, se nesse período aqui, que nós chamamos de, nesse período, nessa fase, que é a terceira, que é a fase fálica, que vai dos 4 a 5 anos, onde o menino descobre que tem um pênis e a menina descobre que não tem. E é interessante até que nesse período, para os meninos, existe uma ansiedade muito grande, que é chamada ansiedade de castração. Por isso que muitas vezes você vê aquela criancinha, quando tira a roupinha dele, ele coloca a mão na frente, ele segura no pipizinho. Aquilo lá não é vergonha ainda, aquilo é ansiedade de perder aquilo. Já a menina não tem esse tipo de ansiedade exatamente porque ela não tem. Isso aqui é uma conversa mais longa. Então, se o sujeito conseguir implantar alguma coisa nesse período, tanto no menino quanto na menina, quando ela chegar à fase adulta, com certeza ela vai ter problema de sexualidade. Ou seja, problema de repente achar que é um homem no corpo de uma mulher ou a mulher no corpo de homem. Por quê? Porque alguém lá na fase 3, que é a fase fálica, causou nela um acidente de percurso, ou seja, ela não avançou de fase de forma normal. Tanto é, vamos ser sinceros, tanto é, os psicólogos sinceros, os psicanalistas sinceros, dizem que se um ser humano conseguir passar as 5 fases sem sofrer acidente de percurso, com certeza serão pessoas psicologicamente equilibradas em todo sentido, em todos os aspectos. Então, por que querem colocar a goela abaixo a questão da identidade de gênero já com as crianças?
porque querem, de qualquer custo, de qualquer maneira, interromper as fases normais da vida psicossexual do ser humano. Então vamos lá repetindo. Fase 1 é a fase oral. A fase 2 é a fase anal. A fase 3 é a fase fálica. A fase 4 é a fase latente. E a fase 4 é a fase genital. Ou seja, quando chega esse período, as pessoas já têm consciência do que elas são. Por exemplo, o menino tem consciência porque tem um pênis. E a menina tem consciência porque tem uma vagina. Então ela já sabe o que é, já tem uma ideia de sexualidade. Então, o problema não é o projeto quando o sujeito atingir a maioridade, quando atingir a idade de 18 anos e quiser fazer tratamento ou cirurgia para mudar de sexo, ninguém vai poder fazer nada. Mas enquanto criança, certo? Enquanto criança que precisa passar por todas as fases psicossexual dela, isso aqui o governo, o Estado, a sociedade deve lutar para que isso não aprove. As fases psicossexuais do ser humano precisam ser respeitadas em todas elas. Seja a fase oral, seja a fase anal, seja a fase fálica, seja a fase latêntica, ou seja a fase genital. Tem que ser respeitado. Sem nenhuma intervenção. Sem nenhuma intervenção, para que não haja um acidente nessas fases e quando ela chegar à fase adulta, ela ter sérios problemas. Ok? Então, por isso que os defensores da identidade de gênero querem levar cartilhas para a escola, para trabalhar com crianças que ainda não têm certeza absoluta do que é um pênis, do que é uma vagina. O menino tem um pênis, a menina tem uma vagina, mas eles nem sabem para que serve aquilo. Então, deixe que as fases psicossexuais daquela criança passe sem haver interrupção de professor. Deixa que isso aconteça normalmente. E cada fase dessa seja respeitada e que seja ensinado aquilo que de fato tem que ser ensinado. Ok? Deus abençoe. Grande abraço.